Shalom Ra'im! Bem-vindos à série de vídeos em Jonas do issohebraico.com. Eu quero mostrar a vocês aqui, agora... Eu quero começar agora com vocês uma pequena análise do discurso dos versículos 4 a 6 do capítulo 1 de Jonas. Vamos começar com o versículo 4. Eu quero mostrar aqui, em primeiro lugar, a semelhança e também algumas diferenças que há entre os versículos 1 a 3 e começando aqui no versículo 4. Primeiro vamos destacar os verbos. Em azul, você vê aqui o verbo você vê aqui o verbo imperfeito consecutivo. Em vermelho, nós temos verbos perfeitos, tá bom? Essas duas conjugações, então, aqui, normalmente nós pensamos que o imperfeito consecutivo mostra como se fosse assim a principal parte de uma narrativa, a coluna vertebral de uma narrativa. O que acontece então com o verbo perfeito? Bom, o verbo perfeito vai mostrar algumas coisas, vai destacar algumas coisas, mesmo continuando a história, tá bom? Agora o que eu quero mostrar a vocês aqui é que no versículo 3 nós vimos o que aconteceu com Jonas, né? Jonas se levantou para fugir a Tarsis de diante do Senhor, e ele desceu a Jopa e ele encontrou um barco indo a Tarsis e ele pagou a tarifa e ele desceu ou entrou no barco para ir junto com eles a Tarsis de diante da face do Senhor. Então nós vemos essa repetição da frase aqui, de diante da face do Senhor, né? Essas duas vezes aqui no versículo 3, e já no versículo 4 nós temos aqui o nome de Deus mais uma vez. Isso é estranho, não é? Normalmente quando eu conto uma história eu não repito nomes um depois do outro. Por exemplo, eu não digo a mãe do João deu a João um dinheirinho para comprar lanche na escola. Eu digo a mãe do João deu-lhe um dinheirinho para comprar lanche ou um lanche na escola. Da mesma forma, no hebraico, isso também não é comum. Quando nós temos aqui, então, essa repetição do nome de Deus, quando aqui, então, nós temos o nome de Deus, aparecendo logo depois do nome de Deus aqui, o que nós temos é uma troca de perspectiva, mudança de perspectiva. Aqui, Deus é o objeto, né? Gramaticalmente falando, claro. Jonas está fugindo de Deus. Ele vai a Tarsis de diante de Deus, né? Longe de Deus, alguma coisa nesse sentido. Porém, Deus, Hetil, Ruach Gadolá, lançou um grande vento ao mar. Então nós vemos aqui Deus aparece quase como se assim, ele estivesse sempre um passo à frente. Jonas faz de tudo para fugir da presença de Deus, mas Deus está sempre um passo à frente, ele já está lá no mar quando Jonas está tentando fugir da sua presença, né? Então, nesse caso aqui, Deus começa o versículo 4 como o sujeito e não como o objeto. Nesse caso também nós vamos traduzir esse vav aqui não como e, mas como porém. Por quê? Porque nós vemos aqui, existe uma diferença, né? Existe uma troca de perspectiva bem maior entre o versículo 3 e o versículo 4. Outra coisa que nos ajuda a ver essa mudança de perspectiva é justamente o verbo perfeito. Em vez de ter aqui um verbo imperfeito consecutivo, né, como aqui nós tínhamos uma sucessão de vários verbos imperfeitos consecutivos, do versículo 1 ao 3, aqui nós temos um verbo perfeito. Ele continua as ações, porém o que acontece é o que nós vamos chamar de uma topicalização. E eu vou falar um pouco mais sobre isso agora. Bom, como vocês podem ver aqui, então, eu dividi os verbos por cores. A cor vermelha é um verbo perfeito, a cor azul é um verbo imperfeito consecutivo. Agora vamos fazer assim, vamos dividir as principais orações do texto. Como eu fiz antes, no capítulo 1, do versículo 1 a 3, aqui também eu mostrei os principais verbos, mostrei subordinações
onde existem subordinações, por causa de espaço, eu não coloquei essa frase aqui, que na verdade é uma oração subordinada, tá bom? Eu não coloquei embaixo, mas isso é só por causa de uma questão de espaço. Você pode também colocar Ashel aqui embaixo do Vayatilu, né? Por quê? Porque eles lançaram as coisas que estavam no barco. Então Ashel, na verdade, deveria estar debaixo de Hakelim. Que coisas? As coisas que estavam no barco. Então nós temos aqui a frase, a oração infinitiva subordinada ao verbo. Nós temos tudo o que o capitão fala está aqui subordinado ao verbo vayomel, né? Ele disse o quê? O que há contigo, levanta, clame ao seu Deus, talvez, e não pereçamos está subordinado a esse verbo aqui, né? Porque talvez ele ouça para que não pereçamos. Se ele ouvir, se ele tomar conhecimento de nós, nós não vamos perecer. Tá bom, então essa aqui é a divisão do texto. E vocês notarão então que existem 3 partes da narrativa principal que tem esses verbos perfeitos aqui. Então aqui nós temos essa divisão, a análise do discurso, como eu fiz no capítulo 1, do versículo 1 a 3. Eu estou mostrando a mesma coisa aqui dos versículos 4 a 6, mostrando a subordinação de certas orações na narrativa. Agora, eu queria mostrar apenas uma coisa pequena aqui a vocês. Notem que Kum Korah é o mesmo mandamento que Deus dá a Jonas, né? A primeira vez que Deus fala no texto de Jonas, Deus diz: levante, ande e clame a Nínive. Agora, aqui está Jonas dormindo, né? Profundamente, de repente ele ouve uma voz dizendo: levanta, clame ao seu Deus. Imagina como que ele deve ter se sentido, né? Ouvindo o mesmo mandamento, quase o mesmo mandamento, nos 2 verbos imperativos iguais a Jonas 1:2, porém em um contexto diferente e sendo falado por uma pessoa diferente. Bom, mas vamos voltar aqui ao que eu chamei de uma topicalização. Primeiro eu vou indentar o texto, vou colocar um pouco mais aqui ao meio, para ficar mais fácil de visualizar. Vocês notarão então que existem 3 verbos perfeitos, e esses 3 verbos perfeitos continuam a narrativa, porém eles servem sim uma função, eles não são iguais ao verbo imperfeito consecutivo. Se fosse, nós não precisaríamos colocar esses verbos imperfeitos aqui, poderíamos continuar a narrativa apenas com verbos imperfeitos consecutivos. O que então que esses verbos perfeitos estão fazendo? Nós notamos aqui, existe o primeiro tópico, no versículo 4, que nós vemos a ação de Yahweh, a ação do Senhor. E Yahweh lançou um grande vento e houve uma grande tempestade no mar. Tá bom? Depois, nós vemos a reação daqueles que estavam no barco. O barco quase quebrou e os marinheiros temeram bastante, clamaram ao seu Deus, jogaram as coisas no mar. E finalmente nós vemos a inação ou até a distração de Jonas. E Jonas havia descido, ele deitou, ele dormiu, e depois chega o capitão dos marinheiros e fala com Jonas, mas tudo isso aqui, o tópico de todo esse bloco de texto aqui, isso é o tópico de Jonas. Então nós podemos ver que em cada uma dessas situações aqui, o sujeito acaba sendo o tópico daquela parte ali do texto. O verbo perfeito, então, serve para mostrar a topicalização de um assunto. Qual que é o tópico aqui? O tópico é a ação de Yahweh. Aqui nós temos o tópico como aquilo que estava acontecendo no barco. E aqui nós descemos nas partes mais profundas ali do barco e vemos o tópico de Jonas, né? Agora nós estamos focalizando em Jonas. É assim que os verbos funcionam então no hebraico.
vemos essa topicalização. Mesmo que nós vamos traduzir os verbos da mesma forma, hetil será traduzido no pretérito em português. Vayahi também será traduzido no tempo passado. Rishva será traduzido no tempo passado. Porém, o que nós vemos aqui é que no hebraico, quando nós temos esses verbos diferentes, mesmo que eles mostram o mesmo tempo de ação, mesmo que eles até mostrem o mesmo desenvolvimento da narrativa, eles estão fazendo uma coisa um pouco a mais que os verbos imperfeitos consecutivos. Eles estão mostrando uma topicalização. Toda vez que você ver, então, o vav mais um elemento x, esse elemento x pode ser um substantivo, pode ser um ou dois substantivos, ou pode ser até uma frase inteira, mas toda vez que você ver esse vav mais um elemento x, mais o verbo perfeito, o que nós temos ali é uma topicalização. Outra coisa, esse vav então será chamado um vav disjuntivo. Por quê? Porque ele faz uma disjunção de uma parte da narrativa da outra. Então, como nós vimos antes no versículo 3, o versículo 3 terminou com Yahweh. E agora nós temos um vav disjuntivo que nós traduziremos como porém, Yahweh, né? Porém o Senhor lançou um grande vento. Aqui também no finalzinho do versículo 4, ora, o barco, né? Nós até podemos traduzir com essa palavra, ora, ou e eis que o barco estava prestes a quebrar. Aqui também nós vemos toda a ação daqueles que estavam no barco, e o vav aqui nós não precisamos traduzir como e Jonas desceu aos confins do barco, né, aos confins do navio. Nós podemos traduzir o vav aqui como porém. Porém Jonas desceu, ou podemos até dizer porém Jonas havia descido. Então, notem que esse vav é o que nós chamamos de um vav disjuntivo. Quando nós temos o vav mais um elemento x mais o verbo perfeito, o vav normalmente servirá para mostrar uma diferença da parte da narrativa que veio antes com a parte que segue. Bom, pessoal, é só isso. Eu espero que isso ajudou, espero que isso te ajuda a perceber um pouco mais as implicações da análise do discurso para o nosso estudo exegético das Escrituras. Shalom. Deus abençoe vocês.